E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Eduardo Limp, uma figura histórica do xadrez carioca nacional, que eu tive o prazer de ser aluno dele há um bom tempo atrás já, né? Tudo bem, Limp? Tudo bom, legal. A ideia é perguntar sobre o seu início de carreira, né? Como é que começou? Imagino que seja bem diferente do que começou para mim ou do que para o pessoal mais novo que já tem computador, né? Então vamos pelo começo, né? Com quantos anos você aprendeu a jogar xadrez? É verdade, eu aprendi com 9 anos. Um tio meu me ensinou o jogo, tá? E nessa época, é claro que como todo jogador de xadrez, isso não muda no passado e no presente, a gente se interessa pelo jogo de ganhar. Por alguma razão, você tem sucesso nas primeiras partidas, e então você é estimulado no jogo, né? Quando com 9 anos, eu jogava quase todos os tipos de brincadeira que tinham na rua, mas eu era muito ruim. Eu era muito ruim para jogar peão, para soltar pipa. Pique-esconde, todo mundo me achava. Era uma coisa muito triste. E jogar futebol, eu chutava com a canela, não sabia onde a bola ia parar. Era uma coisa triste que eu perdia. Eu era muito ruim em todas as coisas da rua. Então, quando eu aprendi a jogar xadrez, eu joguei um pouquinho, coisa e tal, e eu fiz um torneio na minha rua. Como só eu sabia jogar, acabei ganhando o torneio e fiquei muito animado. Tá? Aí comecei a estudar xadrez. Naquela época, o desenvolvimento do xadrez era diferente de hoje. Hoje você tem muitos professores qualificados, sendo que a Escola Paulista, com Milos e Leitão, talvez seja uma das melhores do país. Então há todo um processo para você ensinar o xadrez, tá? Mesmo os professores que ensinam de forma isolada, não tem uma escola por conta própria, eles seguem um padrão. Hoje se tem uma clareza sobre o que você deve ensinar para o aluno. Então é um equilíbrio muito grande entre ensinar estratégia, tática, você ensinar meio jogo, final e abertura. Então, a maior parte dos professores tem uma boa consciência da necessidade de equilíbrio. Não é o que acontecia naquela época. Naquela época, todo jogador era autodidata e ele não tinha bem ideia de como é que ia aprender. Você melhorava até o ponto de atingir o nível dos jogadores, do seu grupo. Mas como você estudava? Você dependia essencialmente de livro. E algum deles em especial que você gostou mais? Essencialmente de livro. Por exemplo, no começo eu peguei alguns livros ruins, tá? Mas dei sorte, peguei um campeonato mundial, acho que de 66 ou de 69, do Petrocian com Espaço, que era um livro do O'Kelly, muito bom. E depois eu dei sorte, porque eu costumava, bem novo ainda, acho que com 11, 12 anos, eu dava um pulo no centro da cidade, na Cinelândia, para assistir filme com um amigo. E um dia eu estava indo lá e tinha uma feira de livro. Nessa feira de livro tinha o Pacman, Estratégia Moderna de Xadrez do Pacman, que é um dos melhores livros, na minha opinião, que já foram publicados sobre estratégia, tá? E então eu peguei o meu dinheiro, peguei o dinheiro do meu amigo, a gente não viu o cinema naquele dia, tá? E a partir daí eu quase já não ia mais ao cinema, porque eu ficava no final de semana estudando, né? O livro é muito bom, gostei muito do livro, tá? Mas naquela época você seguia conselhos que você encontrava nos livros. Eu segui um conselho do Capablanca de estudar final. E segui o conselho do Pacman de estudar meio jogo. Só que o Pacman ele não dá muita atenção à tática. Então eu levei muito tempo, foi só depois de 40 anos que eu comecei a perceber que eu tinha alguns defeitos muito grandes. Que eu dava muita atenção à estratégia e pouca atenção à tática. E outra que eu dava muita atenção ao final, mas pouca atenção à abertura. Você pode se tornar um jogador muito forte estudando só meio jogo e final, mas você não tem condição de obter uma norma de mestre internacional se você não estudar um pouco de abertura e tática. Você vê que esse um pouco que eu coloquei no meio da frase indica que eu continuo com esse preconceito. Muitos alunos meus sofreram por causa desse preconceito. Tá?
E acredito que você é um deles, que levou muito tempo para se livrar da ideia de que a abertura e a tática não eram tão importantes. Graças a Deus você fez isso e chegou a ser grande mestre. Ah, bacana. Mas esse negócio de exercício de tática, essas coisas, não existia, não fazia. O negócio era estratégia. Não, existia. O problema é que você não tinha muita certeza sobre o quanto você deveria estudar cada coisa. Alguns jogadores só estudavam tática, outros só estudavam estratégia, outros só estudavam abertura. Cada um tinha o seu próprio meio de estudar. Não havia um consenso como hoje há no país sobre o equilíbrio entre essas coisas. É um equilíbrio simples, né? Você deve estudar abertura, é metade do tempo do que você deve estudar meio jogo. E meio jogo deve ser metade do tempo que você estuda final. Então você precisa estudar 4 vezes final em tempo, 2 vezes meio jogo e 1 vez abertura. Esse é um bom sistema, principalmente para os jogadores que ainda não são mestres, né? Os grandes mestres podem estudar um pouco mais de abertura, né? Ah, legal. E você teve, assim, você falou que era difícil informação, contato. Por exemplo, jogadores da sua idade que vocês trocavam informação, ou o que era comum, ou cada dia menos, mas de acabar a partida um pós-mortem contra um jogador mais forte, você receber alguma dica, ou era cada um por si, Deus por todos? Era muito complicado, porque a gente trocava muita desinformação, né? Esse é o problema. Quando você tem informação, muita informação no meio, você troca informação. Mas quando há muita desinformação, você troca isso também. Então, cada um tinha a sua forma. O que a gente fazia muito era jogar relâmpago, tá? Partida de 5 minutos, tá? E cada um tentava estudar a sua maneira, inventava modos de estudar, tá? Na tentativa de melhorar o jogo, mas não era fácil, tá? Havia um outro problema acessório a esse, que era o problema de quanto você podia se dedicar ao jogo, porque hoje em dia, se você quiser se dedicar ao jogo, você pode ser um profissional de xadrez simplesmente dando aula em colégio, ou dando aula particular, principalmente em São Paulo isso é possível, tá? Sim. Mas também no Rio, você pode simplesmente dar aula em colégio. Naquela época não havia isso, ou seja, quem se dedicava ao xadrez normalmente tinha uma quantidade de recursos que permitia que ele se dedicasse a um hobby sem proveito econômico futuro, tá? Então muitos jogadores cariocas, eles terminavam indo para São Paulo, onde tinha um ambiente de xadrez mais desenvolvido, mas mesmo em São Paulo era muito difícil. Mesmo em São Paulo era muito difícil porque principalmente não havia volume de jogadores para que você pudesse dar aula, né? E dar aula é um meio de você poder ser útil no xadrez, tá? Porque, fora isso, tudo que você pode fazer é apresentar o xadrez como arte. E a arte é uma coisa sempre um pouco perigosa em termos econômicos, né? Sem dúvida. Então, agora, voltando um pouco sobre os vícios, a minha pergunta é: como é que você define o seu estilo de jogo, né? E ele mudou ao longo do tempo? E, bom, você já meio que falou que você sente que você teve alguns vícios, uns passados de geração em geração de alunos. A questão é, como é que se luta também contra esses vícios? O ponto é o seguinte: uma das grandes vantagens atuais de você ter professores que te orientam é que eles podem eliminar os vícios, tá? Quando você não tem orientação, você carrega aqueles vícios a vida inteira, e não é fácil se livrar deles, tá? Então, por exemplo, um dos meus vícios era esse: eu tinha um certo desrespeito pela tática e um grande desrespeito por abertura, tá? Então isso, sem dúvida, prejudicava meu jogo, tá? Eu comecei a estudar abertura só depois dos 40 anos, tá? E aí o meu jogo melhorou bastante, porque até então eu fazia o que grande parte dos jogadores fazem. Você está apaixonado pelo campeão, você é novo, apaixonado pelo campeão mundial da época, porque ele é o campeão mundial, então você termina jogando o repertório dele, tá? E alguns estudam esse repertório, mas no meu caso eu não estudava. Eu jogava o repertório do Fischer, mas absolutamente o conhecimento que eu tinha de abertura eram as partidas do Fischer que eu tinha visto, tá? E o interessante é que você não sente dificuldade
Pelo menos não até você chegar a 2.300 de rate. Você não precisa de fase de abertura para chegar a 2.300 de rate. Mas a partir daí, para você chegar até 2.400, sem dúvida você precisa de abertura. Você não pode depender só de análise do meio jogo. Uhum. Tá? Então... É um vício. Eu tenho outros vícios também, né? Na vida, muitos. No xadrez, alguns. Tá? É muito difícil listar meus vícios no xadrez, é muito grande. Eu tenho muito... eu tenho muitos defeitos, tá? Como jogador de xadrez, tá? Isso não necessariamente é algo horrível, né? Porque tem que ter algo para compensar o seu vício, né? Como? Não é necessariamente tão ruim. Você tem que ter, você tem algo para compensar o seu vício, né? O seu vício está lá, mas você teve a sua compensação. Na verdade, é como um vício que você adquire durante muito tempo no jogo. Ele é como você ter, por exemplo, perdido a capacidade de mexer a mão esquerda. Você desenvolve a sua mão direita. Você continua vivendo com a mão direita, sabe? E você vai até achar que usa melhor a mão direita porque não é capaz de usar a mão esquerda, mas continua sendo um vício. Tá? Ou seja, o ideal é que o jogador desenvolva todas essas habilidades do jogo. Acho que vai melhorar agora o som. Não aparece você, a gente coloca uma foto bonita de você no... Isso, aí vai ficar bom. Isso, agora o som melhorou. Eu também estava cansado de olhar para mim aqui. Mas isso. Melhorar o repertório é uma coisa importante, porque se você jogar posições muito agressivas, que exigem muito da sua capacidade de análise, tá? O cara com mais idade é difícil fazer isso, com exceção do Coutinho, claro, né? Legal. Mas você acha que se você tivesse, por exemplo, se você voltasse no tempo e desse umas dicas para você, estuda mais tática, não sei o quê, você acha que o seu estilo seria diferente? Porque assim, eu vendo as suas partidas, o seu estilo é extremamente característico, assim, parece, pelo menos. E você acha que seria diferente a sua maneira de jogar xadrez hoje, assim? Ou tem a ver com a sua personalidade mais do que com o seu estudo? Não. Zé, sem dúvida, o modo como você joga xadrez, se é que passa alguma coisa, ele é influenciado por duas coisas. Ele é influenciado, pelo conjunto dos seus vícios, tá? Porque mesmo que você tenha um desenvolvimento equilibrado no xadrez, que é o ideal, alguma dessas coisas vai ser mais proeminente, ou você vai ter mais gosto por final, ou vai ter mais gosto por tática, e então essas coisas terminam influenciando um pouco o teu estilo, tá? Tem outra coisa que influencia muito o estilo, e que é o modo como você controla o tempo, tá? Então, por exemplo, é uma coisa interessante, por exemplo, muita gente me pergunta por que o Petrosyan, tá, joga daquele jeito e por que o tal jogava daquela maneira, tá? E na minha opinião, eles não analisavam coisas diferentes. As combinações que o tal analisava eram as mesmas combinações que o Petrosyan analisava, só que o Petrosyan partia do seguinte princípio: se ele não visse um resultado favorável para um sacrifício, ele parava de analisar depois de 5 minutos. O tal ficava analisando meia hora. Se você analisa meia hora, você é obrigado a sacrificar. Você não pode perder essa meia hora. Aquela meia hora. Então, se você, depois de meia hora, você não encontrou uma refutação clara, você joga. Porque o outro vai ter dificuldade para encontrar refutação também. Tá? O Fischer tinha uma frase sobre isso. Ele disse o seguinte: se você pensar 10 minutos, ou você desiste do sacrifício antes dos 10 minutos, ou depois você sacrifica. Claro. Porque você não pode entregar os 10 minutos. Vai fazer falta. Vai fazer falta. Legal. E, por fim, estava a perguntar muito mais coisa, mas só para não se alongar muito, eu queria que você pudesse falar qual que foi o seu melhor lance, ou porque você achou um lance brilhante, ou por questões competitivas, o que critério que você preferir? Olha, eu joguei um campeonato brasileiro em Canela, que foi ganho pelo Gouveia, tá?
E esse torneio foi um torneio muito interessante, porque eu me lembro que eu me reuni, o Aron e o Tsuboy do lado de fora do torneio, lá pelo meio do torneio, e os três estavam muito tristes, porque um tinha rocado maior, o outro tinha 4 zeros e o outro tinha 5. Só para falar, rocar maior é quando você perde 3 seguidas. Exatamente. Um tinha rocado maior e o outro... Então, aquele clima. No torneio, foi muito engraçado, porque nesse torneio eu sacrifiquei 5 damas. Caramba. E nesse sacrifício de 5 damas, é claro, eu perdi 4 partidas, mas ganhei uma. E essa que eu ganhei, que naturalmente foi um acidente, tá? Foi numa partida com o Rezende, que a gente estava jogando uma siciliana. E para evitar o empate, eu deixei que ele capturasse a dama por um bispo e uma peça menor. E acabou que as casas negras funcionaram. Então, num torneio que você joga 5 damas, quando você ganha um, vale a pena, né? Vale. Então, esse foi interessante. Tem um outro torneio, um outro lance que ocorreu, mas eu não jogador... Foi numa Copa Itaú, não me lembro o nome do jogador, sei que era um mestre, em que eu cheguei muito atrasado na partida. Então fiquei na posição. E por acidente, no final da partida, apareceu um sacrifício de dama. Mas desde que você... Não era para ter acontecido, mas é uma daquelas posições impossíveis, em que por acidente você tem um sacrifício de dama e nenhuma das variantes é conclusiva para o adversário. Tá? E eu acabei ganhando a partida, um pouco de sorte e um pouco também porque o meu adversário ficou atônito do lance ter aparecido. Eu também, né? Eu fiquei um pouco satisfeito, eu acho. Legal. Eu vou tentar procurar pesquisar mais essa partida para a gente achar. Tá bom. Tá legal, mestre. Mas beleza. Foi um prazer falar com você, viu? Prazer foi meu. Obrigado. Tá ótimo, Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, Link. Boa noite.